Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Este é um vídeo que eu queria gravar já há bastante tempo. Eu vou falar sobre isso que é tão importante. E vou falar como isso pode afetar a nossa vida no dia a dia. Os votos. Um religioso em profissão de fé, ele faz votos, tá? Primeiramente, ele faz votos temporários, onde ele é testado, e se passado pelos requisitos canônicos, o teste de no mínimo 5 anos, ele faz os votos permanentes, e esses votos têm caráter perpétuo, tá? Esses votos têm a finalidade de romper com as condições humanas comuns, e aquele religioso dedicará a sua vida a Deus, tá? Os votos, estava me esquecendo, muito importante, não nos esqueçamos da causa do Frei Jorge e do Convento Cristo Redentor. A chave Pix está ali. Ajudar as pessoas necessitadas, os doentes, os que morrem de fome, os que têm frio. Custa muito pouco para quem faz e é fundamental para quem recebe. Vou deixar a chave na descrição do vídeo. Voltando aos votos, nós temos 3 votos na cultura cristã. Que até a corda que se amarra, que a gente vê os frades, os freis com a corda amarrada, elas possuem 3 nós, que são os nós representantes desses 3 votos. A minha corda, como eu não sou oficialmente um religioso da igreja, não posso ser, porque eu sou casado e tudo, tem 16 nós, segundo a numerologia de São Cipriano, mas ela tem essa mesma conotatividade da corda dos frades franciscanos, de representatividade da humildade, do voto de pobreza e da simplicidade. Nós temos os 3 votos: o voto da castidade, o voto da pobreza e o voto da obediência. Eu vou explicar um a um agora. O voto da castidade é um dos votos mais criticados. Houve uma corrente, uns tempos atrás, ela existe até hoje, eu ouço falar direto, que o voto da castidade deveria ser um voto abolido para os membros da igreja. Como um padre pode orientar casais se ele nunca viveu a vida conjugal? Como um padre pode aconselhar um homem a tratar uma mulher a tratar um homem, se ele nunca teve esse tipo de experiência? Pessoal, primeiro respondendo essas duas, o padre, ele orienta no caminho espiritual. Ele não quer te ensinar a viver uma vida conjugal. Ele quer te ensinar a viver como casal dentro da palavra de Deus. É diferente, ele não vai te ensinar a sua rotina. Ele vai te ensinar como o cristão e a cristã devem viver em matrimônio, seguindo os preceitos de Deus e da igreja. Ponto. O voto de castidade, ele é muito necessário para embasar o voto de pobreza. Por exemplo, se o religioso, se o frade fosse casado, o voto de pobreza ia ficar muito difícil. Como eu tenho dificuldade, eu não sou o religioso, não sou consagrado à igreja, sou um bruxo, mas eu sigo essa lei, eu sigo essa disciplina, porque eu acho ela fantástica, eu acho maravilhosa, eu acho purificadora, eu acho elevadora espiritualmente. O voto da pobreza, por exemplo, para mim, é muito difícil. Por quê? Porque eu tenho família, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos que dependem de mim. Então, se eu não tivesse nenhuma renda,
Se eu vivesse de doações, a minha família, que não fez o voto, ia sofrer com isso. E isso não é justo. Isso não agrada a Deus. Pode ter certeza que não agrada a Deus. Tá? Então o voto de castidade é muito importante. Porque a pessoa entrega a sua vida a Deus de todas as formas. E é uma escolha pessoal e livre própria de vocação. E ninguém precisa sofrer por isso. Além do mais, a castidade, como nós dizemos, os votos é para romper com as condições humanas, com os instintos humanos. A castidade impede ao religioso de desviar a sua atenção. Nós sabemos quantos problemas existem entre relacionamentos. Que os relacionamentos, a relação homem e mulher, quando entra em crise, leva a depressão, leva a ansiedade, leva a frustração, destrói a pessoa. O voto de castidade é também com essa função de impedir essa quebra da psicologia do homem e da mulher, no caso das freiras irmãs. Então, é uma dedicação exclusiva a Deus. E essa dedicação não é partilhada com uma esposa ou com um marido. Este é grosseiramente o voto da castidade. Porque eu sou um leigo. Eu falo o que eu estudei e o que eu entendo. Eu não sei falar nas palavras da igreja, tá? Agora o voto de pobreza. O voto de pobreza para mim é um voto lindo. Onde a pessoa abre mão da riqueza, abre mão dos ganhos pessoais, abre mão do sucesso, do retorno do sucesso profissional em prol da comunidade, em prol do ser humano, em prol daquele que necessita. O voto da pobreza, ele te impede de acumular bens materiais, de acumular contas bancárias, de acumular dinheiro nas contas bancárias. Nem todos os religiosos fazem esses votos. Por exemplo, os padres paroquianos não fazem o voto de pobreza. Eles fazem só os dois votos, o da castidade e o da obediência. O da pobreza não. O da pobreza, ele pertence aos freis, os frades e os monges, tá? Temos monges beneditinos, temos os frades e freis franciscanos e muitos outros que fazem o voto de pobreza. Então esses não podem acumular bens, não podem acumular fortuna, não podem ter imóveis, carros no seu nome, nem nada disso. Tudo que eles recebem não pertence a si, mas pertence à comunidade, e essa distribuição é feita através da sua ordem, da sua irmandade, de um superior, de um prior ou de um abade, no caso dos monges que vivem numa abadia, tá? Os padres não. Os padres paroquianos podem ter, tem alguns que já acumularam até fortunas na cidade da qual tem origem, Ouro Preto. Nós temos história de padres que foram muito ricos, possuindo várias casas na cidade. Enfim, não deixaram de ser servidores de Deus, tá? Mas eu acho o voto de pobreza lindo. Eu pratico o voto de pobreza? Pratico dentre as minhas condições. Eu sou um aposentado e eu faço alguns trabalhos em magia para ajudar as pessoas. Citei no vídeo anterior um trabalho que foi feito ontem de exorcismo. Fazemos curas, proteções, limpezas, cortes energéticos, etc. Buscando o bem, buscando a paz, buscando a luz. E o que eu recebo? Uma parte vultuosa, a maioria das vezes 50%, eu entrego para doação. Estou doando para o Convento Cristo Rei. Eu dou também para pessoas que resgatam animais abandonados, mutilados, violentados pelo ser humano. Eu tenho na minha casa 17 gatos e amanhã vão chegar mais 2. Então a gente vai para quase 20 animais resgatados de rua, frutos de violência, que são tratados com nossos próprios recursos. Não recebemos doações para isso.
Então a minha aposentadoria e os meus trabalhinhos em magia, eu parto para a doação e elevação dos irmãos dos doentes, a maior parte para eles, na pessoa do Frei Jorge. Outra parte para ajudar os animais desabrigados, vítimas de violência que eu tenho na minha casa, e ainda ajudo instituições afora. E a outra parte eu transfiro tudo para minha esposa, que faz a administração das contas da casa, dos filhos, dela própria, e o que eu preciso eu peço a ela e ela me concede no caráter de doação, de esmolagem, porque aquilo eu já deixei claro com ela que a partir da hora que eu dou aquilo para ela, aquilo não me pertence mais. Então, nesse momento, para um homem casado, é o mais próximo que pode se chegar do voto de pobreza. E eu levo isso muito a sério, sou muito rígido com isso, muito rígido mesmo. E aí, a gente já cai no terceiro voto, a obediência. A obediência às normas, a obediência às regras, a obediência e a humildade a um superior, a humildade e a obediência a um mais experiente. No caso, a minha humildade e obediência às normas, às orações, à Bíblia, ao Frei Jorge, que é meu mentor espiritual, eu obedeço o que ele diz sem questionar, tá? Aí as pessoas podem falar, mas você é um hipócrita. Você com esse tanto de tatuagem, chifres, olhos pretos, praticando magia, vem falar em obediência das regras cristãs? Excelente, excelente. Vou falar sobre isso antes que alguém fale, tá? Sim, minhas tatuagens, não me arrependo, gosto de muitas, de todas elas, os meus olhos, os chifres, estão ligados a questões da magia, sim. Pratico a magia, mesmo querendo ser um religioso, disciplinado, obediente, sim. Porque a magia foi um dom que Deus me deu. Com a magia eu consigo ajudar as pessoas. Consigo trazer paz, bem, luz, conforto, cura. Mas eu sei que isso é um pecado. Eu sei que eu sou um pecador ativo e não peco só nesse quesito, peco em outros quesitos também. A castidade para mim é muito difícil. E como que um homem casado, vou falar um pouco, como que um homem casado pratica a castidade? Sendo exclusivamente fiel à sua esposa. Ah, mas isso não, isso é muito fácil. Não, não é. Não é. Quando eu tenho desejo sexual, eu reprimo dentro de mim. Eu combinei com a minha esposa, meu bem, estou aqui para lhe servir. Quando você tiver desejo, você mostre para mim que eu satisfaço o seu desejo. Agora, quando eu tenho desejo, eu reprimo dentro de mim. Quando eu ando na rua e vejo uma mulher andando com roupas curtas, apertadas, seminua, o que hoje em dia é muito comum, inclusive dentro da igreja é muito comum. A mulher, eu vi outro dia uma mulher quase nua dentro da igreja. Procuro, quando vejo aquilo, desvio o olhar, faço uma oração e procuro não deixar o meu pensamento voar naquela situação. Internet, Instagram, se está rolando a telinha, Facebook, alguns sites de pornografia, cortado, bloqueado. Você está no Instagram vendo as notícias, passa aquelas mulheres seminuas dançando, passe aquilo, peça perdão a Deus. E aí, por fim, eu pratico muita penitência e muita mortificação para me aplacar desses pecados inevitáveis que eu cometo todos os dias. Todo dia eu me confesso a Deus através do ato de contrição, que se não souberem eu vou ensinar depois, de manhã e de noite. De manhã para começar um dia limpo, puro. De noite
pedindo perdão pelos pecados que eu cometi durante o dia e pratico a mortificação dolorosa, isso mesmo. Isso é um açoite que eu, sem o hábito, com as costas nuas, depois do ato de contrição, por uma ação voluntária, não foi recomendado pelo Frei, isso é uma escolha minha, tá? Como uma prática religiosa antiga, adotada por poucos, mas eu resolvi adotar. Eu me açoito 10 chibatadas de manhã, depois do ato da contrição, e 10 chibatadas antes de dormir, com bastante força, para causar dor, para sentir dor, porque essa dor é a purificação, essa dor é a que eu sinto no meu coração por ter que recorrer ao pecado para salvar as pessoas. Então, a dor é a minha escolha de purificação, é a minha escolha de pedido de perdão a Deus. Deus pediu para a gente sentir dor? Não pediu. Eu escolhi esse método para mostrar para Ele o meu arrependimento e o meu compromisso com a causa divina. Isso é meu. Então, para aqueles que me criticam, para aqueles que me chamam de hipócrita, façam o que eu faço primeiro. Depois vocês podem me xingar do que quiser, mas façam o que eu faço primeiro. Sigam a regra rígida e depois me xinguem. Isso é a obediência. Para os religiosos, a obediência cega à igreja, aos seus superiores, que nós vemos presente em todos os santos que falamos até agora. Obediência extrema. Santa Josefina Bakhita, um exemplo de serviço de obediência. Então, meus amigos, minhas amigas, nós temos os 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Nós mostramos aqui como cada um é vivido pelo religioso e como cada um pode ser vivido por nós, mortais comuns e pecadores. Só um adendo: a obediência precisa ser vivida tão extrema como eu estou vivendo? Não precisa, gente. Eu faço jejum, eu abstenho da carne, qualquer tipo de carne, todas as sextas-feiras. Vivo isso de forma perpétua e irrevogável na minha vida, a partir da hora que eu assumi. Faço a oração do rosário, são 3 vezes o terço todos os dias. Faço orações a São Cipriano, faço o tríduo de São Bento todos os dias, faço a novena de São Bento todos os dias. Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu estou em frente ao altar rezando. Mas isso é uma regra minha. Estou estudando a regra de São Bento e seguindo o melhor que eu posso. Isso é o meu voto de obediência. E os pecados que eu faço, que são conscientes, eu sei que eu peco e sei que eu vou pecar, eu procuro a purificação, confessando-me com o sacerdote, confesso-me com o Frei Jorge, confessando através do ato de contrição, em frente ao meu altar, e praticando a mortificação dolorosa. O jejum também é para isso que eu faço todas as quartas-feiras. Então, pessoal, votos. Votos são propósitos, tá? Votos são sacrifícios que você faz em prol de algo. São propósitos, realmente é a melhor palavra. Propósitos. É aquilo que você se dispõe a fazer, se dispõe a seguir, e da melhor forma, que seja perpetuamente. Assim elevando a vibração, assim elevando a energia a Deus, assim conseguindo a intercessão dos santos, conseguindo a bênção deles na minha vida, eu posso dedicar melhor a minha energia a curar, a proteger, a limpar, a trazer paz na vida do ser humano e na vida dos animais, também, que eu me dedico muito a eles, na vida dos seres vivos, criados por Deus. E lembremos, quando diz aquela frase presente no filme do Homem-Aranha,
Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não estou dizendo que eu tenho grandes poderes. Estou dizendo que todos aqueles que têm dons e negligenciam seus dons estão insultando a Deus que os concedeu a vocês. Exercitem seus dons e usem para o bem, para a paz, para a evolução, para a cura, para o bem-estar do ser humano e dos seres vivos em geral. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sigo os meus votos com muita rigidez, com muito amor e com muita alegria. Quem se dispõe a fazer também. Aposto que muitos vão querer seguir esse caminho. Deem o like, deem o joinha, para que essa mensagem possa chegar a pessoas que também vão seguir este caminho de paz. Muito obrigado e até mais.